Hipacondríaca apresenta Surra de Lúpulo. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Hipacondríaca, e no programa de hoje vamos dar prosseguimento aos nossos papos sobre as escolas cervejeiras. E nem a gente sabia quando fez esse convite, mas as coincidências da vida nos trouxeram para esse lugar, meio Matrix. Estamos gravando mais um programa com esse grande convidado. E tudo isso, há exato um ano atrás, a gente estava fazendo a mesma coisa. Ou seja, o programa vai ser divulgado, o segundo programa com essa pessoa vai ser divulgado quase no mesmo dia do ano passado. Então, sem mais delongas, o terceiro programa dessa série Escola Cervejeira, a gente vai falar da escola inglesa. E o reforço desse papo é com o professor Luiz Celso Júnior, jornalista, sommelier, cervejas, professor, mais uma vez, e fundador aqui do Bar do Celso, Clube Cervejeiro. Deem uma olhada no site lá para descobrir as maravilhas que ele cria para vocês mês a mês. Então, Celso, dê um alô para a galera, por favor. E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para gravar, então, como a Lud falou, né? Um ano depois, né? Aquelas coincidências meio malucas que acontecem. E estamos aí disponível para bater esse papo gostoso que é aqui. É a honra de estar aqui no Surra de Lúpulo com vocês dois. Fico muito feliz pelo convite novamente. Muito obrigado, viu? Eu que fico feliz. Bem-vindo de volta, Celso. Eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar de Father Mackenzie. E entendedores entenderão. Eu não entendi o que ele falou. Bom, eu sou aquela que sempre a boiadora boiará, então ficamos na mesma, mas tudo bem. Somos dois, Lud, somos dois. Porra, Leandro, a barra é essa. Se o convidado não sabe, tu tem que explicar, velho. Eleanor Rigby, a música dos Beatles, Father Mackenzie. O padre da música Eleanor Rigby. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Entendi. Que o Leandro, ele gosta de referência, Celso. Ele vai na veia, dentro do corpo, assim, entendeu? Enfim, vamos lá. Aquela referência que só ele e, sei lá, John Lennon sabe, talvez. Eu tô tipo o Capitão América aqui, que não peguei a referência, entendeu? Mas muito bom, tem exatamente há um ano cravado. Eu acho que a gente vai criar o Celso Day, que vai ser o dia da Surra de Lúpulo. Porra, muito bom. O Celso Day foi muito bom, muito bom. Sempre entrevistando o Celso uma vez por ano para comemorar esse conhecimento. E a gente bate esse papo tomando uma cerveja. Eu queria saber aí, Celso, o que você tá bebendo? O que você tirou da sua geladeira? Olha, eu hoje tô pegando um leve aqui, fui de Lagunitas, né? Lagunitas IPA aqui, tá sempre na minha geladeira, uma ou outra. Facinho, né? Figurinha carimbada, mas é aquela cerveja para relax. Acabei de voltar de viagem, tô merecendo dar aquela descansada, então tá aqui do meu lado fazendo companhia no meu Spiglau IPA Glass. Muito bom. Olha só. E você, Lud, tá bebendo Lagunitas? Não tô, hoje não. Hoje eu tô bebendo a Framboise Fondant da cervejaria Dom House de Santa Catarina. E quem mandou essa belezinha pra gente, mandou também o Leandro, bebeu aqui a Dom Lennon, se não me engano, não foi, Leandro? Há uns programinhas atrás. Quem mandou essa belezinha foi o Sérgio Rinaldi, um dos sócios da Dom House. Ele disse que adora o nosso conteúdo e mandou pra gente. Então, nesse programa eu não estou tomando uma cerveja, eu tô comendo uma sobremesa, ou bebendo uma sobremesa. Acabei de abrir ela aqui agora. Então, vamos fazer aquele servicinho maroto aqui, ó. Ó, que cor linda. Então, gente, a lata é bonita, castanho, né? A lata é linda. É uma Imperial Porter com framboesa. Vamos ver o que ela vai me trazer. E aí, Father Mackenzie, que só você sabe o que é. O que você tá bebendo por aí? Eu tô bebendo momento especial desse, no Celsius Day, eu tô bebendo a 1845 da Fuller's. Aquela cerveja que comemora 150 anos do nascimento da Fuller's. Nascimento não, porque a Fuller's é uma fusão, tem uma história dessas, né? E aquela cervejinha que foi maturada por 100 dias antes do invase. Vou te falar que vou ter outras em casa, viu? Como diz o Diego, né? Sou Fuller's Bitch. Se tiver Fuller's, eu já tô feliz. Tá certo. Isso aí. E
Antes da gente começar esse papo, eu queria agradecer, muita gratidão, gratiluz, tudo para aqueles que são nossos mecenas, que nos ajudam a manter esse programa de pé mês a mês. Queria agradecer muito aos novatos que acabaram de chegar, a Natália Rocha, o meu compadre, das coincidências da vida, Rodrigo Fontana, Flávio, eu preciso aprender a falar seu nome, Flávio Yokoji, Bernardo Tomé, Gleison Silveira, Eduardo Sena, o Edu, Paulo Oliveira, Marcelo Leal, Luiz Heraldo, Cláudio Bolzani, Guilherme Castro, Alex Rodrigues, Fábio Bossada, Débora Lenin, Bruno Silva, Kaique Bossi, João de Deus, Pia Amorim, Pricolares, Diego Simão, Michel Souza, Débora Severo. E você que está aí nos ouvindo pode também tornar-se um mecenas do Surra de Lúpulos. Como é que você faz isso? Você acessa o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolhe o apoio que cabe no seu bolso. Tem 3 categorias, você vê o que é mais adequado para você e ajuda a gente a manter o programa. Muito obrigado, galera. Então vamos começar pelo começo, digamos assim, né? Conta um pouco do que a gente pode saber sobre a escola inglesa, a história da escola inglesa, os países que a englobam, como é que surgiu essa nomenclatura, talvez se for pra gente chamar assim. Enfim, o que você tem para contar pra gente sobre esse assunto? Olha, se a gente pensar bem na divisão de escolas cervejeiras, é algo que historicamente começa perto da Idade Média, né? Antes da Idade Média, a gente tem uma situação da Idade Antiga, Antiguidade Clássica, que, assim, a gente basicamente teve domínio grego, romano, né, depois dos egípcios, que eram mais cervejeiros, e os gregos e romanos não davam muita bola para cerveja, né? Eles gostavam mesmo do vinho. Mas a Europa, com os gauleses, com outras tribos, já fazia cerveja lá na Europa continental e já tinha alguma influência cervejeira também nas Ilhas Britânicas. O que a gente chama de escola inglesa hoje é meio que uma simplificação em termos, porque engloba tudo que é Reino Unido. Então, todos os países do Reino Unido, incluindo Escócia e Irlanda, a gente acaba, por associação, trazendo como escola inglesa. O que a gente chama de escola britânica ou escola anglo-saxônica, tá? São países que trouxeram muita inovação, principalmente na tecnologia de malteação. Então, a gente percebe que o malte tem um certo protagonismo nas cervejas. Eles foram os primeiros a fazer cervejas diferente do marrom, que era o comum na Idade Média, no final da Idade Antiga na Europa. E aí talvez caiba eu explicar um pouquinho por que isso, né? Quando a cerveja surgiu ali no Oriente Médio e tal, os maltes eram secos a sol, né? A energia solar que secava os maltes. Então ficava clarinha a cerveja, que dava como resultado disso. Quando as primeiras tribos subiram do Oriente Médio para a Europa, eles tiveram a dificuldade de secar o malte em outras condições climáticas, ou seja, não tinha tanto sol para isso. Então eles começaram a fazer a secagem a fogo, e o fogo tostava e torrava os maltes, e saía tudo uma cerveja marrom, né? Torrava um pouco mais, um pouco menos, mas em geral a cerveja era marrom. Então a gente começa a falar de uma definição aí, mais de questão de maltes na parte inglesa, quando começa a ter, lá por 1600, o uso do coque na cerveja inglesa, que sai da cor padrão marrom, né, da cerveja da Idade Média, inventando um malte um pouco mais claro, que dava origem a uma ale um pouco mais clara, logo a Pale Ale, né? E essas inovações tecnológicas em cima da malteação também criaram uma grande tradição inglesa de brincar com esses maltes, né? Que só vai ser superada pelos alemães com a invenção da Pilsen lá muito tempo para frente. Mas em termos de características gerais, a gente pode falar que além dessa questão do foco, do malte, né, por ter essa familiaridade histórica, a gente pode ver também na escola inglesa uma tradição do consumo de cerveja, diferente da fabricação, que acabou puxando uma característica que é o grande consumo de cerveja em barril. A cerveja em barril inglesa era na cask beer, né? Eram aqueles barris ocos, que é onde a cerveja era refermentada dentro do barril e servida por gravidade. O grande consumo de cerveja inglesa, até a década de 80, sempre foi nos pubs, nos bares. E lá se consumiam as cask beers, tá? Então essa cerveja, ela não é o nosso chopp, ela é diferente. Pode ser qualquer estilo de cerveja inglês, desde que refermentado no barril e servido sem pressão de gás carbônico, como é o caso do chopp. E isso acabou motivando uma certa característica de uma cerveja que perdia a carbonatação muito fácil, porque ela era aberta, de certa forma, ao ar. Então, são cervejas menos carbonatadas. E também cervejas que têm aí uma questão de menos envolvimento de espuma, já que tem menos gás, produz menos espuma também, além da forma simplificada, vamos dizer, de produção
desse tipo de cerveja. O cask beer, inclusive, foi um símbolo do renascimento da cerveja artesanal na Inglaterra. Isso daí já falando em 1970, né, agora muito mais próximo, que foi uma das tecnologias, vamos dizer assim, que ficou como um bastião da cerveja artesanal contra a cerveja de massa. Na década de 80, as grandes cervejarias entraram nos pubs ingleses, fecharam muitas torneiras com chopp. E em defesa da cerveja tradicional surgiu o CAMRA, né, a Campaign for Real Ale, que é um movimento tradicional inglês que fazia aí esse lobby a favor da Real Ale, da cask beer verdadeira. Então é um primeiro movimento organizado efetivamente da craft beer, do renascimento da cerveja artesanal, e hoje é a associação de consumidores, a maior associação de consumidores do mundo. O CAMRA ainda existe, produz vários festivais, né, no Reino Unido, e é super tradicional. Então a gente mistura algumas características aí, um foco de maltes bastante intenso, com essa questão do consumo, puxando um pouco as características de uma cerveja menos carbonatada, com menos espuma, e com muita valorização da cerveja nos pubs. O pub é uma verdadeira instituição britânica, né? A public house. Então tem tudo isso misturado aí nessa escola inglesa que a gente fala. Você deu uma adiantada de leve na pauta, já puxando o CAMRA, que é uma coisa que a gente tem super interesse de entender um pouco mais qual é o papel dele hoje e a importância dela hoje nas cervejas inglesas. Tá maravilhoso. Eu acho que a gente pode aprofundar o assunto da CAMRA. Exatamente, porque assim, na história já ficou claro que esse foi um ressurgimento das craft beers, né? Um movimento ali das craft beers. Como você falou, né? Uma das maiores associações de consumidores de cervejas que tem. E como está hoje isso? O que isso representa para o mercado inglês e se chega a ter uma representatividade global? O que é o CAMRA hoje? Olha, o CAMRA é efetivamente o primeiro movimento organizado de cerveja artesanal moderna, né? Então, a partir da década de 70, o que aconteceu nos Estados Unidos foi um movimento muito desorganizado, com certos pioneiros, né? E que começou com associações, mas o CAMRA foi um movimento organizado desde o começo como uma campanha em defesa da cask beer, da Real Ale inglesa, que procurava certificar os bares que serviam uma boa cerveja, porque sempre foi um produto muito sensível, e um dos grandes problemas da época é que a cerveja estava sendo mal servida, possivelmente contaminada, com problemas de oxidação. Uhum. Ele trabalhava junto com o público, né? Eram jornalistas que fundaram o CAMRA, então eles trabalhavam muito com a questão de produção de artigos, jornais, etc., estimulando o público a beber aquela que seria a cerveja que é a verdadeira cerveja inglesa, uma instituição nacional, que é esse método de serviço, porque o CAMRA é, de certa forma, um método de serviço, né? O CAMRA não, desculpa, a cask beer, a Real Ale, né? Ela é mais do que um estilo de cerveja, que não é um estilo, só qualquer estilo inglês cabe dentro de um cask desse, é uma forma de servir a cerveja. Uhum. E trabalhou também com as instituições públicas fazendo lobby para que tivessem leis de incentivo à pequena cervejaria. Veja, quando o CAMRA ele levanta a mão e diz assim, essa é a verdadeira cerveja inglesa, ele está brigando contra o domínio do chopp que estava entrando no mercado. E, literalmente, ele estava opondo cerveja artesanal contra a cerveja industrial de massa, né? Então ele está realmente criando um símbolo em cima da cask beer, né, como um símbolo de resistência. Então ele luta, assim, pela pequena cervejaria. E ele consegue alguns incentivos fiscais na década de 80, mas que só vão virar lei, efetivamente, de benefícios no ano 2000. E ele salva muitas cervejarias inglesas da falência completa, né, porque concorrer com as cervejas de massa é muito complicado. Pra vocês terem uma ideia, na década de 80, o consumo nos pubs era tão forte, ali final de 70, começo de 80, que cerca de 80% da produção de cerveja inglesa era consumida nos pubs. Caraca! Então, quem dominava as torneiras dos pubs, dominava a cerveja na Inglaterra. Então, é muito tradicional a coisa do pub, né? O pub, ele não é só um bar. O pub é uma instituição britânica, ele é public house. Não havia shopping center muito antigamente. As pessoas iam para o pub para discutir política, para fazer negócio, para fazer aniversário, para jantar, para sair, para fazer qualquer coisa, era o pub. Então, o consumo nesse ambiente era o predominante. E as cervejas estavam querendo dominar esse pedaço. E daí o CAMRA, ele ganha uma valorização muito grande nisso, né? A dimensão que o CAMRA ganha, que a cask beer ganha, é de resistência mesmo, literalmente. E funcionou muito bem. Hoje a gente tem o CAMRA como, se eu não me engano, eu vou até confirmar essa informação, mas a maior associação de consumidores do mundo. Tá? Associação feita apenas por consumidores de um determinado produto, e ele produz vários festivais para incentivar a Real Ale, a cask beer, o Great British Beer Festival e vários outros festivais dentro do próprio Reino Unido,
e estimula as cervejarias a produzirem isso. Pra você ter ideia, a própria Heineken, uma grande cervejaria, ela tem pequenas cervejarias dentro do Reino Unido que foram compradas por ela, e ela tem a sua própria distribuição voltada especificamente para cask beers no Reino Unido. Então, assim, a coisa é tão grande que o pessoal viu que não vamos se opor a isso, vamos ajudar isso, vamos acabar embarcando nessa viagem junto. Caraca. Demais. É impossível falar de Canha sem falar de Michael Jackson, ou eu tô falando uma besteira muito grande? Olha, tem algumas coincidências, mas o Michael Jackson não foi exatamente envolvido com Canha. O Michael Jackson, ele veio antes. O Michael Jackson fez bastante da sua pesquisa nos anos 60 e publicou seu livro nos anos 70, quando essa galera do Canha estava começando a falar de cask beer. Mas ele sim trabalhou muito, porque ele era britânico, apesar de pais do leste europeu, ele tinha pais do leste europeu. Entendi. Mas ele trabalhou muito mais focado nas cervejas belgas, inclusive. Ele falava muito de todos os lugares, mas ele teve um trabalho muito forte com as cervejas belgas. E o Michael Jackson também era jornalista, como o pessoal do Canha, né? Acho que esse pessoal de jornalista tudo bêbado, né? Cachaceiro. Será, jornalista? Será? Um bando de cachaceiro. Será, meu Deus? O cão foi quem botou pra nós beber. Então, aí você falou uma outra coisa que também vai bem no lugarzinho que a gente queria chegar, e você repetiu uma frase que a gente tinha aqui preparado na pauta pra você ver como é que a sintonia é grande. O pub é uma instituição inglesa, você falou isso, era lá que se falava de política, se comia, se passeava, se fazia tudo, né? Então, assim, por que motivo a gente pode atribuir essa importância do pub na cultura cervejeira inglesa, sabe? Tipo, que características esse lugar tem? Você já falou um pouco do serviço de gravidade, não é isso? A cerveja é servida sem pressão. Sem pressão. Como é que você serve o chopp? O chopp você serve empurrando a cerveja com pressão de gás carbônico. Ou seja, é um serviço pressurizado. Sim. Sim. A cask beer ou a real ale não. Ela é servida ou por gravidade ou por bomba de sucção, que é o pump. Né? O pump é o beer machine. Ele faz uma sucção de dentro do barril e tira a cerveja de lá, mas você não coloca pressão. Tipo uma bomba d'água, né? Que tem em sítios que tira água de fosso. Exatamente. O pump, inclusive, ele foi inventado no século XVIII, primeiro para cerveja e depois foi registrada a patente para caminhão de incêndio. Pra vocês terem ideia, né? A cerveja veio antes até. Mas, enfim. que motivo a mais, né? Incentivo. E olha que Londres já pegou fogo, né? Londres já pegou fogo, não uma vez só. E sabe qual que é o nome do inventor? O inventor do pump? Joseph Brahma. E não é piada pronta. Não é piada pronta, é verdade. Olha só, cara. Mas vamos lá. Vamos falar do pub. Ali, final da Idade Antiga, começo da Idade Média, você tinha dois lugares onde você encontrava cerveja, basicamente, na Europa continental e nas ilhas. Você ou comprava de estabelecimentos, né, como tavernas, ale houses, inns, mais diversos títulos que tinham naquela época, onde muitas vezes as mulheres, inclusive, eram quem produziam cervejas. Ainda bastante mulher fazia isso, né? E tinha uma licença especial, inclusive, no Reino Unido, no caso, na Inglaterra, né? Não era Reino Unido ainda, para poder fazer esse tipo de produção. E ou você encontrava nas igrejas, ou nos monastérios, vamos chamar assim, os monges também produzindo para consumo próprio. E isso foi muito forte, inclusive, na Europa continental, Bélgica, e depois se espalhando, inclusive, até a Alemanha e tudo. E todos esses estabelecimentos eram estabelecimentos muito frequentados e tinham sempre cerveja. As ale houses, especificamente, casas de cerveja, mas as tavernas também serviam comida, os inns tinham hospedagem. E convencionou-se, em épocas mais modernas, chamar a união de todos esses estabelecimentos de public houses, as casas públicas, né? Justamente por conta disso. Você tem uma condição de climática no Reino Unido horrível, né? É tudo o tempo feio, chuvoso, etc. Então, você não ia para o parque conversar com seus amigos ou fazer negócio. Você ia para o pub, né? Não tinha shopping center também. Então, você tinha o pub como um verdadeiro lugar público, onde as pessoas discutiam. O espaço público. Desde política à festa de aniversário das crianças. Era um lugar familiar, inclusive. Né, onde durante o dia principalmente circulavam crianças normalmente. Então fazia negócio lá, você paquerava lá, você fazia tudo no pub.
Então o pub ele é a verdadeira casa do inglês fora de casa, literalmente. O O'Malley's aqui em São Paulo que tem essa filosofia, inclusive, ele fala sua casa fora de casa. Porque o pub ele quer ser isso, ele quer ser sua man cave fora de casa, vamos dizer. E isso fez com que o consumo de cerveja basicamente acontecesse via torneiras, barris. A Inglaterra foi muito resistente a vários movimentos da cerveja. A Inglaterra demorou de 1500 até 1600, desculpa, de 1400 até 1500, mais ou menos, para inserir o lúpulo na cerveja. Ela ficou muito tempo com o gruit de ervas. A Inglaterra foi muito resistente, inclusive, às embalagens de cerveja, porque ela consumia basicamente na torneira. Então, tem essa característica de um lugar muito importante. Você falou, né? 80% do consumo era de torneira. Porra. Exatamente. Então, é uma cultura cervejeira que se construiu ao redor do pub. E por isso o pub é tão importante dentro dessa cultura cervejeira, porque foi o local onde isso aconteceu. É muito interessante de falar que a cultura cervejeira aconteceu ao redor do pub. E existem outras atividades, jogos que aconteciam dentro dos pubs, né? Tem a história do dardo, não sei se já tinha bilhar ou sinuca ou algo parecido com isso, e outros jogos também. Eu li alguma coisa em algum blog desses que tinha um jogo similar ao boliche, que eram com pinos também, que você também podia jogar com uma bolinha parecida, uma coisa imitando uma bocha, alguma coisa assim. Enfim, imagina... É um lugar que realmente você faz tudo, até o que você faz no parque, até o que você faria ao ar livre, você tá fazendo dentro do pub, né? É interessante isso. O pub ele é muito importante, né? Ele acabou sendo o lugar onde a cerveja e a cerveja artesanal se construíram, uma cultura cervejeira em geral. Então, por isso, a importância dele dentro dessa cultura. E para você ver, duas características principais da bebida, da cerveja, quando a gente fala em produto, que é a baixa carbonatação e a falta de espuma, são muito ligadas ao método de serviço do pub, da cask beer, que eram abertas ao ar para poder sair a cerveja, que era tirada por gravidade e consequentemente, produzir menos espuma. Então, são coisas que marcaram muito a cerveja. Sim. E ainda tem uma outra coisa que eu queria lembrar, que no programa com a Kátia, quando a gente falou com a Kátia Zanata, quando a gente falou da escola alemã, ela também comentou de um hábito de consumo que vem um pouco do comportamento junto com a produção. Então, os beer gardens que foram criados ali por causa das cavernas que foram cavadas, das caves, e plantadas árvores em cima para que não esquentasse muito a terra e tal. E isso já gerou um hábito de consumo. Você trouxe um outro que é, enquanto isso, lá nas Ilhas Britânicas, no Reino Unido, as pessoas tinham um clima de bosta, extremamente úmido, cheio de rios para tudo quanto é lado, chuva para tudo quanto é lado. As pessoas precisavam encontrar um lugar abrigado para consumir. E cria esse espaço, e aí vem o nome, né, o Public House, e cria esse espaço público fechado, cara. Isso é muito louco para nós brasileiros, principalmente aqui do Rio de Janeiro, que espaço público é praia, aterro, é calçadão, lagoa, né? Praças, é muito diferente isso, né? Olha, quando a gente fala em escola cervejeira, ou pelo menos em tradições cervejeiras, sabe que o termo escola cervejeira não há um correspondente em inglês. Por exemplo, se procurar por beer school, você vai encontrar gente que dá aula de cerveja, porque eles usam mais o termo tradição cervejeira. Ele é composto, basicamente, de características culturais que são em volta da cerveja, né, dessas grandes localidades, como a alemã, como a inglesa, como a belga, a americana. Então não são características que necessariamente estão presentes nos produtos, como é o caso da escola americana, que tem no lúpulo americano, uma característica muito grande, e está presente no produto. Muitas das características que caracterizam, literalmente, essa história, né, essa grande tradição, estão ao redor do produto, inclusive no momento do consumo. Por isso que tem a coisa do beer garden, por isso que tem a coisa, né, do próprio pub, por isso que tem a coisa, por exemplo, da lei da pureza. Dos monastérios. E que se refletem na cerveja de alguma forma, mas que não são necessariamente associações diretas. Uma escola cervejeira, uma grande tradição cervejeira, é uma cultura cervejeira própria específica com seus hábitos de consumo, a fabricação, a feitura, de tudo que tipo. Que legal. Isso é demais, assim. Eu adoro descobrir essas curiosidades. Eu quero saber se vocês estão curtindo o nosso programa. Quem gosta do conteúdo que a gente produz por aqui? Se você gosta, apoie o Surra de Lúpulo e seja um mecenas. Acesse o site apoia.se/Surra de Lúpulo e escolha a faixa de apoio que cabe no seu bolso. Nossos apoiadores ganham diversas contrapartidas, grupo secreto, copo, sorteio de brindes, happy hour, conteúdo extra e muito mais. Então, estamos te esperando aqui.
Cara, eu queria aproveitar que a gente tá falando aqui dessa formação da tradição, dessa escola. E tem uma coisa que a gente discute muito quando a gente fala aqui da escola brasileira, da possibilidade um dia de uma escola brasileira, que é o terroir inglês. Quando você começou a descrever a escola inglesa, você começou a falar também das inovações no processo de malteação, do uso do malte e tal, papapá. E o terroir trouxe características sensoriais para cervejas? Olha, uma das poucas matérias-primas da cerveja que tem uma influência que a gente poderia chamar de algo parecido com o terroir é o lúpulo, né? E o lúpulo inglês é um lúpulo de características, o lúpulo tradicional, muito específicas, bastante herbáceas e terrosas, né? Um herbáceo que muitas vezes lembra até um hortelã, dependendo do tipo de lúpulo, né? De ervas verdes, de mato cortado fresco, até um terroso como o próprio chá preto, chamate, né? Ervas secas, assim, ou terra molhada, e que traria uma espécie de um terroir para a cerveja inglesa por ser o tipo de lúpulo que eles mais utilizaram. Modernamente, já a partir do século XIX e XX, começou também a se usar muito lúpulo americano pela falta de lúpulo inglês no mercado também. Era muita produção para pouco lúpulo, pouco território também que se planta lúpulo por lá. Uhum. Mas tem uma característica muito peculiar disso daí, da característica do lúpulo em si, né? Que você também vê isso na escola americana, mas só que com outras características, né? O lúpulo americano traz uma característica muito forte dentro da escola americana, que é o frutado, cítrico, resinoso, esses aromas muito peculiares que a gente encontra por lá. Assim como o lúpulo alemão, no caso floral, né, do lúpulo continental europeu. Então, se a gente pode falar em terroir, em características de terra, de localidade mais física, a gente falaria de lúpulo, sim. Mas mais do que isso, eu acho que a Inglaterra ela tem um grande papel, não só na evolução da tecnologia de malteação, mas a evolução da tecnologia cervejeira em geral. A Inglaterra foi o polo da Revolução Industrial. Verdade. Então, a partir da metade de 1700, todas as inovações tecnológicas aconteceram via Inglaterra. O uso do densímetro, o uso do termômetro. Então, dessas coisas básicas, até mesmo a tecnologia de malteação passou pela mão dos ingleses, assim. É muito engraçado uma reflexão que o professor Martin faz no livro dele, que é editado pela editora do ICB, Uma História de Malte e Lúpulo, Cerveja, Uma História de Malte e Lúpulo, e ele é um grande pesquisador, o doutorado dele foi justamente a história da tecnologia cervejeira, que ele fala que a própria Inglaterra e a cerveja continental, ela estava estagnada, né, de 1600 até 1700, meados de 600 até 700, por conta de uma série de condições que impossibilitavam a produção em pequena escala, vamos dizer, eram produções que tinham muita cervejaria, a inflação sobre as matérias-primas estava muito grande, o preço da cerveja subia, as pessoas consumiam menos cerveja, super oferta, né? Uhum. E com isso a indústria cervejeira alemã meio que parou por muito tempo. Somente os ingleses foram capazes de fazer isso funcionar de uma outra forma quando eles efetivamente inseriram a tecnologia e criaram o que a gente pode chamar de cerveja de escala. Foram os ingleses que inventaram a escala para a cerveja, né? A produção em larga escala. Cacete. Com máquinas muito maiores, com tecnologias muito mais fortes, com a tecnologia de vapor, com tudo que aconteceu na Revolução Industrial. Então, tem uma característica tecnológica, cultural muito importante aí, que a gente deve à escola inglesa muito da evolução de cerveja que a gente tem hoje, sabe? Eu acho que você falou um negócio que me chama a atenção, que a gente já, em algum papo aqui, a gente acha que a primeira vez que a gente tocou no assunto terroir especificamente foi com a Silene Saurin, que foi um programa, uma aula absurda. E aí ela explicou um bocado que é terroir, e falando que, na definição, a gente fica muito apegado à terra, né? A terra, solo. Uhum. Que não é só isso. Tem a ver com microclima. Tem a ver com solo, tem a ver com sol, tem a ver com chuva, com um monte de outras coisas que vão impactar nos ingredientes que irão para a cerveja. E aí, quando você fala isso, acho que terroir ainda é mais abrangente. Você acabou de falar de uma coisa que a gente não tinha se dado conta, né? Do maquinário, ou até o próprio consumo ser dentro de pubs. Isso tudo influenciou para o sabor da cerveja inglesa ser como é quando consumido lá. Sim. Essa tosta maravilhosa. Esse malte maravilhoso. Amo a escola inglesa. Da maneira com que eu entendo, a gente fala de terroir como características naturais. Microclima, sim. Mas as características culturais não necessariamente são naturais, né? Elas são mais aleatórias, né? Elas acontecem, se definem, mas elas não têm a ver com a natureza. Uma outra coisa de terroir que a gente poderia falar é, por exemplo, quando a Inglaterra fazia muita cerveja, a Revolução Industrial, não havia refrigeração artificial ainda, né?
Então você pode ver o terroir da cerveja escocesa era diferente da cerveja inglesa. A Escócia sempre teve a cidade de Edimburgo, por exemplo, com uma água muito mais dura, muito mais mineral, um fator de terroir também, um clima muito mais frio, e as fermentações aconteciam em temperaturas mais frias e produziam menos esterificação, menos frutado da cerveja. Então tudo isso fazia muito sentido naquela época em termos de terroir. Hoje em dia, com a tecnologia, inclusive, a gente fica um pouco mais distanciado das características naturais na cerveja do que o vinho. O vinho está muito mais ligado à tecnologia agrícola. Mas ainda assim, a gente tem características muito importantes, naturais e culturais, que vão ser determinantes numa criação de uma escola ou de uma grande tradição cervejeira. Bom, então assim, acho que a gente já fez um caminho bem interessante para a gente chegar nessa pergunta, que é: quais são os principais estilos da escola inglesa, se a gente puder tratar dessa maneira? E você já falou um pouquinho de característica sensorial, mas tentando trazer os highlights associados a esses estilos que são característicos da escola inglesa. Tipo, estilos que a pessoa vai bater o olho e falar, pá! Perfeito. Inglesa. E aí, quais são as características comerciais, digamos assim, aquelas que no guia de estilo fala, ó, a cerveja comercial, a cerveja que tá padrão para esse estilo seria tal. Só pra gente ensinar as pessoas, na hora que elas forem degustar, elas saberem, porque a gente pode provar uma cerveja do estilo que seja da escola inglesa, mas que aí já chegou à mão do cervejeiro, do Da Vinci cervejeiro mudando alguma coisa, né? Do Leonardo Da Vinci cervejeiro mudando alguma coisa. Vamos falar então de cervejas modelos clássicos. Eu acho que a gente pode continuar no percurso histórico. No começo tudo era marrom. Eu gosto de brincar assim nas aulas, né? Quando a terra foi criada, tudo era escuro. No começo tudo era marrom. Então as Brown Ales podem ser a primeira da nossa lista. As English Brown Ales eram as cervejas marrons da época final da Idade Antiga, medieval. Um momento em que toda a cerveja era marrom, era simplesmente cerveja. Não tinha nem o nome de Brown Ale, porque era tudo ale, né? E era tudo marrom. E ainda um estilo muito amorfo, né? Um estilo muito sem definição, que hoje tem uma definição mais voltada aos maltes, de características que vão desde um leve tostado, um pouco de caramelo e um pouquinho de maltes torrados, lembrando chocolate, que vai trazer cor marrom para essas cervejas modernamente. Então são cervejas bem voltadas ao malte, de característica mais doce, normalmente de corpo variando entre médio, baixo e médio, e são cervejas muito fáceis de beber. Há sempre um espaço para uma cerveja mais adocicada, nesse mundo de IPAs que a gente vive hoje, é uma cerveja um pouco mais palatável, mais fácil de beber, e a Brown Ale hoje ocupa esse espaço, modernamente falando. Lá por 1600, os ingleses começam a brincar com maltes um pouco mais claros, o que vai se tornar uma realidade para as Pale Ales, a partir de 1800, propriamente dito, com as inovações tecnológicas também proporcionadas pela Revolução Industrial. Então aí você vai ter uma ale que pela primeira vez não é marrom, é uma ale clara, de cor âmbar a cobre, normalmente, e criou uma certa família, vamos chamar assim, um grupo das Pales, né, que envolve não só a English Pale Ale, mas as Bitters, Ordinary Bitter, Special Bitter e Extra Special Bitter. Cada uma das bitters é um pouco mais intensa do que a anterior, porque leva mais malte, e no final tem mais produção de álcool. E elas vão enobrecendo também para bolsos que são capazes de pagar um pouco mais caro. E aí a gente começa a inserir mais lúpulo, por exemplo, que é uma matéria-prima cara. De forma que a Ordinary Bitter era uma cerveja barata, do trabalhador, da classe trabalhadora, do operário, que tinha pouco dinheiro e bebia essa cerveja, que era uma cerveja clara, já não era aquela marrom antiga, mas era uma cerveja muito mais simples. A Special Bitter para quem podia pagar um pouco mais, e a Extra Special Bitter só é inventada em 1971 pela Fuller's. A Fuller's aí, que o Leandro gosta tanto, que trouxe a ESB, a Champion Ale, em 1971 e criou esse estilo. Tá? Maravilhosa. A Pale Ale inglesa, então, ela foi dominante por muito tempo, principalmente ali pré-Revolução Industrial, principalmente mercantilismo e toda aquela época. A cerveja da Revolução Industrial já saiu como uma cerveja marrom escura, ou seja, a Porter, né? A Brown Porter foi a primeira Porter, uma Porter ainda de características marrons, porque não havia tecnologia ainda para fazer uma cerveja mais escura. Assim como era difícil fazer uma cerveja mais clara, como as bitters acabaram sendo, as pale ales, mais escuras também era difícil porque o malte incendiava no processo de secagem. Então a gente tinha um sabor ruim relacionado à queima. Só vai ser resolvido no começo de 1800 com o tambor torrador do Daniel Wheeler, 1830 mais ou menos. Então as primeiras porters, as primeiras cervejas da Revolução Industrial, ali por 1750, eram marrons escuras, eram as Brown Porters, cervejas de características bem torradas, era o mais escuro possível de se fazer na época.
Então puxava bastante aí já para um café, puxava bastante já para um torrado intenso. E depois delas vem as stouts. E aí, como primeiras cervejas pretas de verdade, já com a tecnologia do Daniel Wheeler, trazendo uma cerveja que vai recuperar a antiga Porter. A Porter, ela passa por um processo durante a Revolução Industrial que ela cai em desgraça. A Porter super torradona começa a deixar de ser torrada com as novas tecnologias, e para recuperar o sabor da antiga Porter e a popularidade, eles inventam a Stout Porter, que depois simplifica-se o nome só para Stout. Então a Stout hoje é essa cerveja super torradona, de forma que a Porter não chega a um torrado tão intenso quanto as Stouts. Existem inúmeros tipos de Stouts, existem várias Porters, cada uma com suas características próprias. Por exemplo, uma Oatmeal Stout é feita com aveia, a Sweet ou Milk Stout é feita com lactose, né? A Dry Stout inglesa é a Guinness, que talvez é a mais popular que todo mundo conhece, e a Russian Imperial Stout é complexa, alcoólica, potente, com 12% de teor alcoólico e super encorpado. E aí a gente cria todo um universo próprio aí também atrás dessas cervejas. Outra característica muito interessante que perpassa todo esse percurso histórico é o alto teor alcoólico. Os ingleses sempre gostaram de cervejas muito alcoólicas, se tornaram muito bons em fazer esse tipo de cerveja. Desde as ideias de substituir o vinho muitas vezes, né? Porque o aristocrata inglês ele gostava muito do vinho. Então eles começam a fazer cervejas marrons mais alcoólicas, que vão desembocar nas vintage hoje, as old ales, né? Essas cervejas mais complexas, as próprias barley wines, que foram literalmente para substituir o vinho, né? Vinho de cevada, barley wine, e as imperial stouts, que podem entrar um pouco também nesse grupo aí das super alcoólicas. Então a gente vê uma característica muito diversificada. E aí tem uma ilhazinha um pouco diferente ali, né? A gente já falou um pouco de Stout, a gente passa pela Irlanda, mas a Escócia também tem uma característica muito própria e muito à parte da Inglaterra, que é as Scottish Ales, né? Que são bastante específicas, cervejas de um caramelo mais intenso, normalmente mais alcoólicas, principalmente a Strong Scotch Ale e Heavy, que também eram que nem as bitters. Você tinha a Light, a Heavy e a Export, que eram cervejas do dia a dia, como as bitters, só que mais escuras, um pouquinho de malte torrado, também trazendo um suave chocolate, mas muito carameladas, né? Ufa, acho que eu passei por várias coisas. Caramba! Porra, passou. Que legal! Deu um show. Que demais! Não, assim, eu espero que quem esteja ouvindo isso aqui esteja ouvindo, dando pausa, anotando, porque isso vale por meia aula do sommelier na escola britânica, cara. Porque isso dito assim, e você poder vai e volta, não, peraí, será que eu ouvi direito? É muito diferente da aula. Porque a aula você ouviu lá aquele dia, só com porrada e bomba, a galera fazendo pergunta retórica, né? Tipo aquela pergunta que ele mesmo responde só pra ficar bem com o professor. Então esse é o momento de pegar o caderninho e anotar. Eu gosto muito de fazer esse percurso histórico. Eu acho que faz muito mais sentido. As peças se encaixam de outra forma, né? Muito mais. E acho que o percurso histórico ajuda a entender um pouco essas mudanças da cerveja que vão motivando os estilos a se transformar. Cara, eu ia fazer uma pergunta, mas aí você me ajuda, Celso, a escolher qual pergunta que fica mais interessante de contar. Porque da forma que você está contando a história, e você acabou de falar de gosta muito de fazer esse percurso histórico, eu posso fazer dois caminhos. Da gente falar sobre a história das IPAs, ou o mito da IPA, ou outra coisa, né? Porque assim, a Inglaterra, a Grã-Bretanha, a Inglaterra antes de ser a Inglaterra, ela era uma zona de povos. Foi invadida pelos romanos, depois foi invadida pelos saxões, depois foi invadida pelos nórdicos, faziam os vikings lá. Era uma zona. Isso tinha alguma chance de influenciar, ou já influenciava a cerveja local, ou ainda não? Ou na época nem se pensava em cerveja? Talvez influenciou muito, mas com características que a gente não consegue ver tão claramente hoje, tá? Por exemplo, quer uma característica linguística que sobrou? Os vikings chamavam a sua cerveja de Öl, ou cortado, aquele O cortado L, Öl, que dá origem à palavra anglo-saxônica ale, que é como o inglês chama a sua cerveja, que literalmente traduzindo é cerveja, né, no inglês britânico, que é diferente do saxão, né, o saxão que vem trazer o anglo-saxão e que daí vai virar o beer, no inglês americano, que vem muito do beer com IE do alemão. Então tem uma influência, inclusive, linguística dos vikings que deixou essa influência por lá, né. O aristocrata inglês gosta muito do vinho por conta de uma certa influência romana, mas também por conta da influência da Normandia francesa, né, que estava muito próxima ali, que também tinha muita influência sobre a Inglaterra. Mas em termos de produto, dos produtos modernos, talvez a gente não consiga perceber como que isso chegou a influenciar de uma forma mais concreta
a produção mesmo, o que a gente tem hoje de matéria, né, de cerveja. Mas com certeza há uma influência histórica, que se uma coisa não acontecesse, não viriam as outras. Com certeza. Nas suas decorrências. E também a gente deve lembrar também que os povos originários das ilhas, né, que não eram originários, que chegaram lá em algum momento, eram basicamente celtas e gauleses, tribos da Europa continental que foram para lá e se tornaram o que a gente chama de bretões, né, mesmo antes de chegar qualquer outra influência por lá. Uhum. Então eram povos cervejeiros também, eram povos também que tinham essa coisa da cerveja. Então tem uma influência, sim, muito grande de cerveja, mas que talvez a gente não consiga medir hoje em termos de produto, talvez em características não tão visíveis. Cara, que maneiro. Aí, assim, eu deixo aqui só uma provocação se você achar que vale a pena falar sobre isso. Existe essa mística de falar, como o Leandro tentou levantar aqui, o mito da IPA, né? Porra, botaram mais lúpulo pra chegar não sei aonde e tal. Você quer falar sobre a história real? Deixa no mito, nada a ver, porque de mito é bom de derrubar. Quer derrubar esse mito? Vamos derrubar esse, que a gente pode. Esse a gente derruba aqui agora, fácil. Vamos derrubar todos eles. Isso! Vamos que vamos, então. Conta pra gente. Não, mas vamos começar pelo meu mito da IPA, né? O resto a gente deixa pra 2022. Tá ok? Isso, vamos começar com aquilo que a gente controla. O que acontece? A IPA, ela é o típica história de boteco que deu certo. É aquela reza a lenda que todo mundo conta e que ficou divertido e todo mundo repete. E ela fez tanto sucesso... Maravilhoso. Que até contar a história verdadeira meio que estraga a historinha, mas eu vou estragar a historinha do mesmo jeito pra vocês. Alguns jornalistas que eu conheço falam que vale a versão, não vale o fato, muitas vezes. Nesse caso, a versão é melhor que o fato, de fato. Olha, o Garrett Oliver, né, e principalmente o Martin Cornell, que é um jornalista britânico que é muito dedicado à história da cerveja também, ele tem um blog chamado Zitoffel, inclusive os textos são maravilhosos, se vocês quiserem acompanhar, o blog está online, ele publica regularmente. Eles pesquisaram muito o que é verdade e o que é mentira em relação à história da IPA, né? E eles trouxeram, o artigo do Garrett está no Guia Oxford da cerveja, que foi recentemente traduzido para o português, e o Martin está em inglês lá no blog dele. Uhum. Vários fatos históricos pesquisados realmente por eles, que mostram que a historinha não era bem assim. Qual que é o mito da IPA? A cerveja precisava viajar para a Índia para ser servida ao exército britânico, mas ela estragava na viagem, né? A Pale Ale inglesa. Então eles colocavam no barril e ela chegava estragada por lá. Uhum. Aí encomendaram para um cervejeiro inglês, normalmente de vez em quando aparece o nome de George Hodgson aí no meio, que fizesse uma cerveja que resistisse à viagem. Ele vai lá, faz uma Pale Ale mais alcoólica, coloca mais lúpulo, porque o lúpulo é um conservante natural, aí coloca o barril dentro do navio, né, refermenta no barril, faz uma cask beer ali também para ter certeza que estava tudo bem, joga umas flores de lúpulo, um saravá ali por cima, acaba inventando o dry hopping ali, né? Inventa ali naquele momento o dry hopping também, e a cerveja chega lá na Índia em condições de consumo, ela chega ótima lá e o pessoal adora essa cerveja, que se tornou também uma cerveja mais amarga, mais seca, porque refermentou no barril e mais aromática. Bom, em geral a história é um pouco essa, né? De vez em quando tem um apêndice. Como é que os ingleses descobriram a própria IPA que estavam mandando para fora? Porque naufragou um navio na costa inglesa e a carga foi leiloada, a carga de cerveja, e daí os ingleses compraram e viram que era bom e ficaram com a cerveja para eles. Ponto. Essa é toda a brincadeira. Agora, tem algumas coisas que não batem. Historicamente, a gente vê que, desde que os ingleses estão na Índia, já se exportava com sucesso cerveja para a Índia, tanto Pale Ales quanto Porters, não eram só Pale Ales. E a cerveja já chegava em condição de consumo. Então não foi inventada a IPA porque a cerveja tinha um problema que não chegava lá. Então eles falam que desde 1700 isso já acontecia. Desde o começo de 1700, os ingleses, aliás, já sabiam que qualquer cerveja para viajar precisava levar mais lúpulo. Ela era fabricada de maneira especial para poder viajar. Então isso também não foi inventado por conta daí, né? Isso são provas que eles trouxeram lá e tudo mais. Outra historinha complicada aí é o George Hodgson aí no meio, né? O George Hodgson, ele teve a Bow Brewery, que era uma cervejaria perto do Porto de Londres. E, na verdade, ele foi um grande negociante. Ele negociava suas cargas com a Companhia das Índias, que abastecia o exército, mas principalmente
também todo mundo que estava lá na Índia, né, os britânicos que estavam lá. E ele acabou fazendo um acordo comercial muito bom e por muitos anos era só a cerveja dele que ia, né? Ele produzia basicamente para o mercado da Índia, então ele dominou o mercado da Índia por muito tempo. Ele não inventou a IPA, mas foi ele que forneceu Pale Ales, e naquela época era literalmente Pale Ale para a Índia ou coisas do gênero, Pale Ale para o mercado da Índia. Não havia o nome IPA, India Pale Ale. Então o Hodgson ele entra nessa história, só que no começo de 1800 há um desacordo comercial da Companhia das Índias com o Hodgson, e a Companhia das Índias começa a procurar outras cervejarias para fazer a Pale Ale que fazia tanto sucesso, e eles vão até Burton-Trent, uma cidade ao norte de Londres, que tem uma água muito dura, uma água muito específica, inclusive que a gente fala, né, que é importante na história da cerveja, a característica mineral da água muito alta, aonde faziam basicamente porters. E aí eles decidiram fazer a Pale Ale para exportar, e com essa água mais dura, a cerveja sofre uma nova transformação, que ela fica mais seca e valoriza ainda mais as características do lúpulo e o alto amargor, justamente por estar mais seca, né? Então ela fica mais amarga. Ou seja, em resumo dessa história toda, a invenção da IPA não existiu, ela foi uma evolução histórica, né? Foi ao longo dos anos se transformando da Pale Ale regular que o inglês bebia para uma Pale Ale diferente, foi chamada de East India Pale Ale pelos jornais britânicos. Esse nome aparece pela primeira vez em 1830 num jornal de Sydney, na Austrália, também colônia britânica, recebia essa cerveja, e depois em 30 e pouquinhos em em Liverpool, né, no jornal de Liverpool, o nome East India Pale Ale. Então foi uma evolução histórica, por isso que eu digo que nesse caso a versão é melhor do que o fato, porque a história do boteco é mais divertida, né, e a gente continua repetindo a história do boteco, mas não foi bem assim, né. Não, mas a história é maravilhosa. A do boteco. Eu entendo o que você falou. Exato, a do boteco é maravilhosa, mas saber a verdade também é delicioso. Porque é isso que você falou, ela não foi criada, ela foi evoluindo, né? Ela foi... E aí foi ficando mais as características que a gente conhece mais recentemente, depois da influência da escola americana, então, enfim, mais maravilhoso, sensacional. Lembrando que uma English IPA é diferente do que a gente consome como IPA hoje, né? Uma English, ela leva lúpulos basicamente ingleses, ou seja, herbáceos, terrosos, né? Focando um pouco nessa característica, enquanto a American vai levar lúpulos basicamente frutados, cítricos, resinosos, que é o que domina o mercado brasileiro hoje, as versões americanas, né? Versões inglesas está difícil de encontrar por aqui. Tá mesmo, infelizmente. Com certeza. Fica a queixa. Fica a indignação. Cara, Celso, eu queria agradecer muito a sua presença mais uma vez, mas não saia porque a gente ainda vai continuar este papo somente para os nossos mecenas. Mas, já de antemão, gostaria de agradecer mais uma vez aqui, neste nosso encontro regular, já há 20 anos, nossos novembros, a gente se encontra sempre na última semana de novembro, para trocar uma ideia sobre cerveja. Quero te agradecer muito. Eu vou começar a pensar agora qual vai ser o Celsius Day 2022. Muito obrigado, querido. Poxa, eu que agradeço mais uma vez pelo convite, obrigado. Lembrando que o pessoal quiser me encontra lá no Instagram também, no @bardocelso. Muito legal. E o clubebardocelso.com está de portas abertas para todo mundo. A gente seleciona muito bem as cervejas por lá. A gente faz um clube como um clube deveria ser, né? Com cervejas de alto nível. Para quem gosta mesmo de cerveja, para beer lover que nem a gente. Então, vocês estão mais do que convidados a conhecer o clube e assinar. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Porra, muito legal. É isso aí. Muito obrigada, Celso. Fiquei feliz demais. Assim, é uma tremenda aula esses papos que a gente tem tido com profissionais incríveis do mercado, com essa oportunidade de falar sobre a tradição cervejeira de cada local, como você bem pontuou. Então, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço. Obrigado, Lud, por ter esse convite aí. E tamo aí pro que daí vier, 22 ou até antes, tamo aí. Pode contar comigo pro que você precisar. Com certeza. E galera, você que está nos ouvindo, vamos aumentar a podosfera, não só do Surra de Lúpulo, mas do Surra de Lúpulo, a podosfera do universo de cervejas? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal ou compartilhar nas suas redes sociais marcando a gente. A dica é, aquele amigo que começou a beber cervejas um pouquinho mais elaboradas, outros estilos além da American Lager, entrega para ele. O cara tá curioso, tá com sede, tá começando a beber ali as Weissbiers, as Witbiers, tá começando a experimentar as primeiras IPAs, aqui ele já tem toda uma história real, oficial da IPA. Então, manda pra ele que ele vai curtir. E nos ouça aonde? No Spotify,
Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? Faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo pelas plataformas. Valeu, galera! Valeu! Este podcast foi editado por Play Áudios.